Bem-vindo ao canal Escatológico. Neste último vídeo da série Calvinista Jaraque, vamos finalmente ver o que Calvino e Lutero falaram a respeito do heliocentrismo. O texto que estamos estudando nesta série afirma os pontos de vista heliocêntricos de Nicolau Copérnico. Temos que lembrar que ele era um jesuíta e que uma das funções dos jesuítas é justamente fazer as pessoas descrerem na palavra de Deus. Então, os pontos de vista de Nicolau começaram a circular nos círculos acadêmicos na década de 1530, embora seu livro só tenha sido publicado em 1543. Seus pontos de vista levaram muitos anos para serem aceitos. E até hoje podemos dizer que não é unanimidade. Então o texto afirma que descobertas feitas por Johannes Kepler, que era matemático, e a explicação física do movimento planetário em termos de inércia e gravidade por Newton, diz aqui o texto, que ajudaram a sedimentar essa teoria heliocêntrica. A gravidade é uma grandeza inexistente, que só pode ser provada mediante cálculo matemático. Não existe um experimento para afirmar que essa força realmente existe e produz efeitos na nossa realidade. Então ele diz no texto que, resumindo, as ideias de Copérnico não foram aceitas do dia para a noite, e certamente não foram amplamente aceitas durante o tempo de vida de Lutero e Calvino. E pelo contrário, eles rejeitaram totalmente essa maluquice, esse modelo de universo que destoa de modo flagrante da palavra de Deus. Por exemplo, na obra Table Talk, que são coleções de comentários de Lutero sobre uma variedade de tópicos, nós podemos ler uma discussão a respeito desse tema. E em 1539 ele escreveu a respeito de Josué, capítulo 10, versículo 12. Aspas. Houve menção a um certo novo astrólogo que queria provar que a Terra se move, e não o céu, o sol e a lua. O céu, o sol e a lua. Isso se daria como se alguém estivesse andando em uma carroça ou em um navio e imaginasse que ele estava parado, enquanto a terra e as árvores estivessem se movendo. Então, é assim que funciona. Qualquer um que quiser ser inteligente não pode concordar com nada o que os outros estimam. Ele precisa fazer algo por conta própria. Isto é o que o sujeito faz, desejando virar toda a astronomia de cabeça para baixo. Mesmo diante dessas coisas que são colocadas em desordem, eu acredito nas Sagradas Escrituras, uma vez que Josué ordenou que o sol parasse, e não a terra. Não encontrei nenhum comentário sobre isso. Mas achei um comentário aqui a respeito de Josué capítulo 10, versículo 12, e que, por incrível que pareça, não é o comentário que eu acabei de ler, tá? Porque isso aí é óbvio, porque colocar isto numa Bíblia produzida no século XXI é chamar aí os crentes de idiotas. Ou até o próprio Josué de idiota, ou quem sabe o próprio Lutero. Então esses calvinistas de Jaraque, eles meteram aqui e colocaram assim, mas por incrível que pareça, não está tão ruim esse comentário, porque vejam só, Josué 10:12, Lutero comentando, tá? É bem verdade que não somos Josué, que por meio de sua oração ordenou ao sol ficar parado no céu. Não negaram que Lutero tinha plena convicção de que o sol é que se move. Em suas palestras sobre Gênesis, Lutero escreveu o seguinte acerca do Sol e das estrelas. Esse comentário aí que eu vou ler não está aqui nessa Bíblia, tá? Lutero falando: de fato, é mais provável que os corpos das estrelas, assim como o do Sol, sejam redondos e que eles estejam presos no firmamento, como globos de fogo para lançar luz à noite, cada um segundo o seu propósito e sua criação. Lutero acrescenta bem acertadamente o seguinte: nós cristãos devemos ser diferentes dos filósofos, os ditos cientistas, né? A astronomia moderna é mais filosofia do que ciência, na forma como pensamos sobre as causas dessas coisas.
Se algumas delas estão além de nossa compreensão, como estas diante de nós com relação às águas acima dos céus, devemos acreditar nelas e admitir a nossa falta de conhecimento, ao invés de perversamente negá-las ou presunçosamente interpretá-las em conformidade com o nosso entendimento. E não é justamente isso que a astronomia e esses cientistas do século XXI fazem? Não é isso que eles fazem? Não é isso que esses calvinistas de Araque estão fazendo? Eles estão perversamente negando a palavra de Deus, porque eles não compreendem pela fé que a terra está envolta em águas, mas eles interpretam tudo isso conforme o entendimento deturpado de suas mentes descalibradas com a palavra de Deus. Agora vejam só o que o cristão heliocentrista escreve, né? Aqui Lutero sugere que é perverso negar que existam águas literais acima do firmamento, no qual estão fixados o sol e as estrelas. Porque ele acreditava que este era um fato inegável? Porque ele acreditava no que as escrituras ensinam claramente em Gênesis 1. O problema surgiu quando foi descoberto ao longo do tempo que o Sol e as estrelas não estão presos a um firmamento e que não existem águas sendo retidas por esse firmamento. É mesmo? Quem é que descobriu isso? Foram os astronautas? Os astronautas foram no espaço sideral? Então ele coloca a questão bem clara. Se as escrituras realmente ensinassem a existência de tais coisas, ensinar quer dizer que não ensina, né? Não ensina. A Bíblia está errada. É isso que ele está falando aqui. Então ele fala, ou as novas descobertas eram mais interpretações da revelação geral, ou então as escrituras estavam erradas. Aí então ele diz o seguinte, poderia ser um conflito entre uma interpretação correta da criação de Deus e sua interpretação falível das escrituras. Como é que é? O que a Bíblia fala no Evangelho de João? Diz o seguinte, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está em João 14. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vejam só o que esses calvinistas de Araque, hereges, estão afirmando. Os reformadores, que Lutero, Calvino e os crentes daquela geração, e nós também que cremos na Bíblia, não temos a verdade, sendo que Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós. Mas quem pode dar a interpretação verdadeira a respeito dessas coisas que nós estamos aqui falando são os ímpios que se debruçam a estudar a natureza, a revelação natural, de acordo com a mente deles depauperada pelo pecado. São eles que conhecem tudo. Nós podemos conhecer a opinião de Calvino a respeito de Copérnico, porque Calvino condenou Copérnico com as seguintes palavras: quem se atreveria a colocar a autoridade de Copérnico acima da do Espírito Santo? Vocês, calvinistas de Araque. Em um sermão a respeito de 1 Coríntios, Calvino também advertiu o seguinte: prestem atenção, preste atenção. Olhe para cá. Que o sol não se move e que é a terra que se move, ele descreve que aqueles que têm essa visão são completamente desvairados e loucos. Vocês, calvinistas de Araque, a respeito de quem estamos falando nesta série, vocês são completamente desvairados e loucos. Isto segundo o próprio Calvino. Vamos repetir. Em um sermão em 1 Coríntios, Calvino adverte contra aqueles que dizem que o sol não se move e que é a terra que se move. Ele descreve aqueles que têm esta visão como completamente desvairados e loucos e como possuídos pelo diabo. Fica a dica.